Hoje eu vou fazer um vídeo de história e ele é sobre uma canção. Na verdade, uma canção bastante emblemática, muito conhecida e que serve de raio-x do pensamento e do clima na época em que ela foi escrita. O nome dessa música é Der Heimliche Aufmarsch. Tenho certeza que a pronúncia correta não é essa, mas o meu alemão só vai até aí. Ela é, na verdade, um poema, iniciou como um poema, escrito em 1929 por Erich Weinert, que era um escritor filiado ao KPD. KPD é o Partido Comunista da Alemanha durante a República de Weimar. A gente viu isso aqui nos vídeos sobre essa época da história alemã. E esse cara escreve esse poema justamente falando sobre as ameaças que se levantavam contra a União Soviética. Hoje parece um pouco esquisito a gente pensar nisso, mas o comunismo, em uma certa época, ele já pareceu uma grande promessa para a humanidade. Ele parecia ser a esperança para vencer os males do capitalismo. Nos anos 20 isso era muito verdadeiro, especialmente no final dos anos 20. Só para te conseguir entender o contexto, a União Soviética se estruturou durante essa década, 1920 a 1930, ela sofre uma grande transformação. Logo depois de ser instituída, a gente teve a Revolução Russa em 1917, então depois a gente tem a construção da Rússia socialista e da União Soviética. E a década de 20 é a década em que começa a grande industrialização do país. Se vocês forem lembrar, o Lenin morre no meio dessa década e o Stalin vai assumindo o poder no lugar do Lenin. E no final da década de 20, começo dos anos 30, é uma época muito boa para o comunismo, porque ninguém sabe praticamente nada dos crimes de Stalin, até mesmo porque Stalin ainda não estava exercendo o seu poder de uma forma opressora e paranoica como ele iria exercer depois. Stalin ainda não tinha mostrado sua verdadeira face. E o que o mundo via da União Soviética? O mundo via a Rússia, aquele país atrasado, medieval, que tinha se ralado na Primeira Guerra Mundial justamente por falta de infraestrutura, de ferrovias, de indústria. O pessoal via esse país se transformando numa grande potência industrial, vencendo o fantasma da fome, construindo o que parecia ser o paraíso dos trabalhadores. E nesse clima, naturalmente, o movimento comunista internacional ganha muita força. Tanto é que, na esquerda, no movimento trabalhista, ou seja, no movimento dos trabalhadores em busca de direitos, a hegemonia que até ali tinha sido dos anarquistas, porque isso pouca gente lembra, a grande força da política de esquerda, da política trabalhista, no século XIX, foi o anarquismo. Ou melhor, diversas vertentes de revolta dos trabalhadores que podem ser enquadradas no campo do anarquismo ou de um trabalhismo radical. E com a União Soviética e o aparente triunfo dela, o movimento comunista cresce. Aqui no Brasil funda um partido comunista em 1922, partidos comunistas surgem em tudo que é lugar, e a União Soviética parece que está bombando. E estava mesmo. Aí em 1929, acontece a grande crise, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a gente tem aquela crise mundial do capitalismo, e o comunismo passa a ser uma solução para o que parece ser a crise final do capitalismo em si. Parece que chegou ao ponto de quebra, de ruptura, e que o mundo vai cumprir aquela caminhada do determinismo histórico que Marx falava, que o capitalismo iria plantar as sementes da sua própria destruição e que depois das ruínas dele surgiria o comunismo. Então os partidos comunistas crescem e tal, e os governos entram em desespero. Nós vamos perder o poder, vai ser tudo igual à Rússia, nós vamos ser decapitados, nós vamos ser fuzilados, que nem a família imperial russa foi. E os governos começam a abrir espaço para grupos radicais mais à direita. É nessa fase que, por exemplo, Hitler chega à chancelaria, então tem todo esse contexto aí. E esses grupos que vão chegando ao poder,
E os próprios governos, para se manter no poder, eles adotam uma retórica cada vez mais anticomunista. Eles têm a ideia de sufocar a União Soviética. Eles não conseguiram fazer isso na Guerra Civil Russa, mas eles começam a se empoderar para fazer isso agora. E aí é nesse contexto que Erich Weinert, esse comunista alemão, escreve Der Heimliche Aufmarsch. O nome traduzindo é A Marcha Secreta. Na verdade, o nome completo da música é Der Heimliche Aufmarsch gegen die Sowjetunion. Escrito assim, A Marcha Secreta contra a União Soviética. No ano seguinte, em 1930, um artista chamado Vladimir Vogel, que morava na Alemanha, ele era russo, foi morar na Alemanha, depois ele seria caçado pelos nazistas, iria morar na Suíça, acabou virando cidadão suíço e tudo mais. Esse Vladimir Vogel, ele compõe uma música, uma melodia, para acompanhar a letra do poema. E aí, Der Heimliche Aufmarsch vira uma música propriamente dita, com letra, ritmo, com tudo. Em 31, um ano depois, essa música ganha o mundo, porque ela é cantada no final de um filme chamado Hell on Earth, que em alemão tem outro nome, mas não vou conseguir dizer, enfim. É Inferno na Terra o filme, é um filme pacifista, é um filme que trata dos horrores da Primeira Guerra Mundial, é a história de soldados ali vivendo naquelas catacumbas em volta das trincheiras, cavado na terra, um troço horroroso. E esse filme termina justamente com essa música. Por quê? Porque os autores do filme, que são uma galera da esquerda, eles percebem o risco de uma nova guerra mundial, que vai ser o conflito dos países do Ocidente contra a União Soviética. Então tem essa música. Em 38, a música ganha uma nova versão. Na verdade, só mudam os arranjos um pouco. E essa é a versão mais conhecida até hoje. Ela é um pouco mais rapidinha, mais animada, e ela vai ser tocada muito no futuro pela banda do exército da Alemanha Oriental, da Alemanha Socialista, cantada por um cara chamado Ernest Busch, que infelizmente não é meu parente, que era um baita de um cantor. E eu não canto nada. Eu queria ter 1% da genética desse Ernest Busch. Inclusive, essa versão dos arranjos, criada em 38, o autor dela foi um compositor austríaco chamado Hans Eisler. Esse cara depois, ele iria compor o hino nacional da Alemanha Socialista. Mas isso é futuro. Estamos nos anos 30, essa música aí, ela fala sobre o risco iminente de uma guerra contra a União Soviética. Dá uma olhada aí. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre zur Hand. Zerschlagt die faschistische Räuberheere, setzt alle Herzen in Brand. Lasst eure roten Fahnen der Arbeit auf die Gedanken von jeder Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Arbeiter, horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Prolet! Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre zur Hand. Zerschlagt die faschistische Räuberheere, setzt alle Herzen in Brand. Pflanzt eure roten Fahnen der Arbeit auf
E vocês sabem que depois da guerra, a metade leste, nem bem metade, mas um pedaço ao leste da Alemanha, fica nas mãos da União Soviética e vira depois a República Democrática da Alemanha, que não era democrática, era uma república comunista, mas tudo bem. Em 1957, o pessoal do Exército Popular Nacional, que era o exército da Alemanha Oriental, ele resolve ressuscitar essa canção. Essa canção tinha um significado muito grande para os comunistas. E vamos convir, né? É uma música muito bem composta. A letra é incendiária, o ritmo é animador, é empolgante. Cara, muito boa essa música. E eles resolvem adaptar ela para os tempos modernos. Em 1957, o que tinha acontecido? Tinham fundado a OTAN, a Aliança de Países Ocidentais, Estados Unidos e Europa Ocidental, para conter a ameaça do comunismo. E aí eles fazem uma música chamada, o mesmo ritmo, mas chamada Der offene Aufmarsch. Também está errado o meu alemão, mas significa a marcha aberta. Aberta no sentido de descarada, né? Porque com a OTAN ali, com um monte de míssil apontado, era descarada a hostilidade. E também uma música lendária, porque eles aceleram o ritmo um pouquinho, dão um tom mais legal. A gente vai encerrar o vídeo ouvindo essa música de 1957. Es schreien die NATO-Minister, hört ihr es nicht? Ihr Schreien ist nicht mehr Geflüster. Hört ihr es nicht? Sie schreien nach Profit ihrer Kriegsindustrie und rüsten zum Kreuzzug erneut wie noch nie. Ihr Heer steht bereit für die Aggression gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter, Bauern, fester die Waffen, euch ist es heilige Pflicht, dass sie die Verbrechen beginnen, das Volk ihre Waffen zerbricht. Heute ist der Sozialismus Weltmacht, heute stehen die Völker nicht mehr allein. Drum fester die Einheit, bekämpfen Zyklonen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Drum fester die Einheit, bekämpfen Zyklonen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Es schreien die US-Strategen, hört ihr es nicht? Sie schreien nach neuen Raketen. Hört ihr es nicht? Vom Rhein wird mit Abschreckungslärm gedroht, mit Superwaffen, Neutronen und Tod. Das ist die moderne Inquisition gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter, Bauern, fester die Waffen, heute ist das heilige Pflicht, dass sie die Verbrechen beginnen, das Volk ihre Waffen zerbricht. Heute ist der Sozialismus Weltmacht, heute stehen die Völker nicht mehr allein. Und fester die Einheit, der Kampf wird sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Und fester die Einheit, der Kampf wird sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Aus Washington schreit es Sanktionen. Hört ihr es nicht? Embargo, Bestrafungsaktionen. Hört ihr es nicht? Das alles im Namen der Menschlichkeit. Sie sind für Profit zu allem bereit. Es rüstet die schwärzeste Reaktion gegen dich und die Sowjetunion. Arbeit